Estamos à conversa com Librata Borralho e Francisco Martins. A Librata, para além de estar na direção, é coordenadora dos escalões de formação do Grupo União Sport para os mais pequeninos. Estou a falar dos petizes e traquinas, dos benjamins e dos infantis. O Francisco Martins, em termos de escalões de formação, coordena os iniciados, juvenis e também a equipa B do Grupo União Sport, que aí já não é escalões de formação. Mas lá à frente iremos falar da equipa B. Para já vamos nos focar nos escalões de formação do Grupo União Sport. Librata Borralho, começamos por falar genericamente dos escalões de formação. Já houve algumas apresentações de alguns escalões de formação, nomeadamente dos juvenis. Os iniciados também já fizeram um treino e agora, neste sábado, irão fazer uma apresentação formal aos sócios após o jogo entre o Grupo União Sport e Canaviais. Librata, quais foram os principais desafios, os principais objetivos quando se traça um planeamento de uma nova época em termos dos escalões de formação do Grupo União Sport, que obviamente tem muitas dores de cabeça associadas? O que é que me pode adiantar acerca destes objetivos, destes desafios para esta nova época? Boa tarde, antes de mais. Relativamente aos escalões, que eu chamo a escola de futebol, depois temos obviamente o futebol 11, que já não é considerado futebol de formação. Há algumas novidades que tentámos implementar de acordo com o nosso projeto, inicialmente, para esta direção, em que havia uma aposta muito grande na formação, com o intuito de se traçar um plano estratégico de forma a que o objetivo final fosse então colocar jogadores no plantel sénior. E esse é o principal objetivo. Obviamente que para se fazer isto não é fácil. Há muitas coisas que têm, obviamente, que ser associadas a este tipo de trabalho. Por exemplo, uma aposta forte na qualidade dos técnicos. Nós este ano temos umas mais-valias, não desfazendo os que cá estavam, continuam a trabalhar connosco, como é óbvio, e têm valor, mas temos aqui alguns estagiários, quer da Universidade de Évora, quer dos cursos da Associação de Futebol de Évora e de Porto Alegre, eu falo dos cursos de treinadores nível 1 e 2, que vieram também dar uma outra bagagem, outra qualidade, digamos assim, ao trabalho que está a ser desenvolvido e àquilo que se pretende com a formação nestes escalões. Houve, inclusive, alguns documentos que foram produzidos, desde o final da época passada, que se estava a montar, digamos assim, esta época. Fizemos várias reuniões entre nós, reuniões gerais, técnicos, reuniões por escalões, reuniões com o Cipriano Madeira. E, portanto, de forma a que isto tivesse alguma sequência, não é? Para aquilo que pretendíamos. Foi também implementado um regulamento interno, portanto, para a escola de futebol. Temos uma novidade também, que é a escola de guarda-redes, portanto, que o coordenador será o Nuno Brás, que se pretende também que se desenvolva um trabalho mais específico na área dos guarda-redes, que era o que faltava. Este ano temos realmente uma novidade relativamente à equipa de infantil A. A Associação de Futebol de Évora, neste momento, avançou com um projeto que já estava pensado há alguns anos da Federação Portuguesa de Futebol e resolveu, portanto, começar com o futebol 9. Temos, a nível da associação, salvo erro, são 11 equipas inscritas, em que os nossos As, portanto, os infantis mais velhinhos, irão jogar, então, o futebol 9, tentando fazer, então, uma transição para o futebol 11. Para além disto, temos também o objetivo de, nos escalões mais pequeninos, conseguirmos ter um aumento do número de praticantes, que são muito pouquinhos os que existiam quando eu vim para o clube, e neste momento, com a divulgação que estamos a fazer nas escolas e que iremos fazer, vamos ver se conseguimos então aumentar a base da pirâmide. Aumentar a base da pirâmide, aumentar o número de praticantes nos escalões de formação do Grupo União Sport é um dos objetivos desta direção, desta coordenação em termos de escalões de formação. Nos últimos anos tem sido também divulgado que o Grupo União Sport é o clube com mais jogadores em termos de escalões de formação. Em termos de praticantes, nesta época desportiva, houve um aumento? É esperado um aumento de praticantes? Como é que tem sido também o nível de inscrições dos atletas nos escalões de formação do Grupo União Sport? Neste momento, o nosso objetivo é, tal como disse, aumentar o número de praticantes. Para isso tivemos que montar algumas estratégias, não é? De forma a que conseguíssemos ir às escolas, entrar dentro das escolas e conseguir fazer essa divulgação. Já o fizemos junto nas reuniões de encarregados de educação, portanto do agrupamento, nas escolas de primeiro ciclo e segundo ciclo, essencialmente virados para o aumento da base da pirâmide, que será os escalões de petizes, traquinas e benjamins, essencialmente. E depois, portanto, iremos fazer, durante o mês de outubro, então, outra atividade em cada escolas, em cada turma do primeiro ciclo e segundo ciclo, de forma a que o clube se chegue às escolas e que consiga, através disso, captar mais meninos. Neste momento temos mais ou menos os mesmos miúdos que tivemos a época passada,
O escalão de petizes é sempre um escalão que traz miúdos novos, que traz muitos miúdos novos, e nós neste momento já temos cerca de 20 miúdos sensivelmente novos. A partir daqui começa a ser um bocadinho complicado, mas obviamente que se tivermos muitos miúdos, ótimo, e que teremos que arranjar soluções depois para tanto petis, neste caso. Os petizes e os traquinas não têm competição, vão participar no jogo à bola. Os benjamins e os infantis, esses sim já têm competição. Existe alguma expectativa? O ano passado os infantis foram campeões distritais. Temos aqui um background positivo, embora alguns deles tenham subido para os iniciados. Existe aqui alguma expectativa em relação a estes escalões de formação? Em relação às expectativas, obviamente que o Grupo União Sport tem sempre, como sendo um clube de referência também a nível do distrito, tem obviamente aqui algumas ambições. Obviamente que nós formamos de preferência ganhando, porque isso também é um extra de motivação para os miúdos, não sendo isso o aspecto fundamental. De qualquer das maneiras, as equipas A são sempre as equipas que nos podem trazer alguma coisa mais além. Como sabem, a equipa de Benjamins há 2 anos foi campeã distrital, subindo a infantis, no segundo ano conseguiram também ser campeões distritais e, portanto, neste momento passaram para os iniciados, portanto, há uma grande expectativa nessa geração. Assim como há, por exemplo, a meu ver, em relação aos traquinas. Os traquinas que passaram a Benjamins B serão uma geração que tem ali alguns miúdos, para não dizer grande parte, também muito interessantes. E, portanto, tudo o que fizerem, para além de se divertirem a jogar à bola, para nós, obviamente, será ótimo. No meio destas equipas não houve aqui grandes problemas em captar jogadores, pelo que sei. À partida não, não me parece, até porque há alguns escalões temos o problema de ter muitos miúdos e, por exemplo, eu falo da equipa de Benjamins B, que começou com os que subiram de traquinas e que neste momento já tem 20 e tal miúdos também. Portanto, nos escalões, de uma forma geral, nós temos sempre cerca de 20 e muitos miúdos. O que é sempre bom de ouvir em relação àquilo que são os escalões de formação do Grupo União Sport. Vamos então conhecer os treinadores principais de cada escalão em termos de petizes, traquinas, benjamins e infantis. Liberata. Relativamente aos treinadores, temos nos petizes o Gonçalo Teixeira e o Alexandre Barreiros. Nos traquinas temos o João Godinho e o João Brás. Nos benjamins B, Fábio Casadinho e Luís Peixe. Nos benjamins A, Bruno Cardoso, João Azevedo e Francisco Gomes. Infantis B, Nélio Pinetra, David Moreira e Paulo Pereira. Nos infantis A, Pedro Nunes e Nuno Antunes. Relativamente à escola de guarda-redes, temos como coordenador o Nuno Brás, também acumula a função de treinador, juntamente com o irmão João Brás. Portanto, temos aqui este reforço em termos de formação de guarda-redes este ano no Grupo União Sport. É uma posição que o ano passado teve algum destaque com o primeiro dia do guarda-redes do Grupo União Sport. Nota também mais miúdos a quererem estar nesta posição, que é uma posição ingrata. Sim, o ano passado, como sabe, acompanhou também, portanto, o primeiro dia do guarda-redes foi um sucesso, já estamos a pensar no primeiro fim de semana de junho para fazermos a segunda edição do dia do guarda-redes, com convidados também, obviamente, e foi uma sensibilização, porque, especialmente nos mais pequeninos, porque agora parece que todos vêm para o treino de luvas calçadas e há muitos miúdos a querer experimentar a posição. E curiosamente há aqui, por exemplo, ao nível dos traquinas e benjamins B, alguns miúdos que com isso criaram uma motivação extra e que são, neste momento, estão já, por exemplo, em relação aos benjamins e aos infantis, que têm um treino regular de guarda-redes, já se nota muita evolução, quer da parte deles, que ganharam gosto mesmo pela posição e são bons guarda-redes neste momento para o escalão em questão. Para os encarregados de educação e também para os atletas, quero deixar uma mensagem aos microfones da Rádio Nova Antena de início de época. Relativamente aos pais, se as coisas correm como o ano passado e há longos anos que é assim, o nosso agradecimento porque têm sido incansáveis no acompanhamento, quer aos filhos, quer em alguns problemas, por exemplo, relativamente ao transporte ou outro tipo de ajudas que são realmente fundamentais em todo este processo, que apoiem sempre os seus filhos, que o seu fã principal que seja o seu filho e que nos ajudem realmente em algum aspecto que às vezes não corre tão bem, que possam dar a sua ajuda, que possam dar o seu contributo. Nós estaremos cá sempre para os ouvir, seguramente. Estamos nesta fase até nas reuniões por escalões de pais, em que os ouvimos, em que debatemos determinado tipo de situações. E, portanto, que em prol deles, que realmente nos ajudem a levar o barco a bom porto.
Para os meninos todos, o desejo de uma ótima época, que se divirtam muito, é fazer aquilo que gostam, que é jogar futebol. Passamos a palavra a Francisco Martins, ele que teve uma tarefa dura de início de época, de tentar montar aqui alguns escalões de formação numa fase que é mais complicada. Falamos dos iniciados juvenis e houve também a tentativa de ter-se uma equipa de júniores que depois desencadeou o processo de criação da equipa B do Grupo União Sport. Francisco Martins, desejos, objetivos, tal como pedi à Librata, no que diz respeito a estes escalões de formação, que foi uma tarefa, segundo sei, que não foi fácil, que também houve muito esforço da tua parte e de outros membros da direção para que houvesse, de facto, equipas do Grupo União Sport em todos estes escalões. Sim, Paulo, é verdade. Podemos começar já por essa parte, porque acho que um clube centenário não faz sentido se não tiver os escalões todos de formação. Não temos os júniores, porque não se conseguiu o número de minutos suficientes. Para teres uma ideia, as únicas equipas que estavam dispostas a fazer o campeonato e que vão arrancar com o campeonato daqui do Distrito de Évora são 3 únicas equipas a fazer o campeonato de júniores. O que isso, como as pessoas podem prever, é muito curto. Dá aqui, digamos, uma maneira de organizar e de conseguir que os miúdos façam a competição muito curta, um período de competição muito curto, o que para eles não é benéfico, e o que nós queremos aqui, e quando agarramos neste projeto e quando vim para a direção, é tentar que a formação da União seja uma prioridade, e daí nós tentarmos corrigir essa situação do ano passado, não havendo esse escalão, que nos outros anos podia e devia ter dado mais miúdos e ter mais jogadores para a equipa principal, e nos últimos anos isso não tem acontecido. Nós estamos a tentar colmatar essa situação, estamos a tentar retificar e estamos a fazer o nosso melhor trabalho possível, porque, como tu disseste, não foi uma coisa fácil. Espero, como objetivo, que corra esta época a 100% para todos os escalões, iniciados, juvenis e equipa B, em que estamos a trabalhar de uma forma diferente com todos os técnicos, todas as equipas técnicas aqui do Futebol 11, que é os escalões que mais me dizem respeito, e dessa forma estamos a tentar preparar tudo no sentido de que as coisas corram bem. Quando eu digo corra bem, eu não quero que todos sejam campeões, ou não estou a dizer que tínhamos de ser todos campeões. Eu quero é que toda a gente faça um trabalho de princípio ao fim, com uma linha condutora, em que toda a gente perceba dentro do clube qual é o seu papel e qual é que é a sua função. E nesse sentido é o que nós prevemos como coordenadores da formação, é que consigamos desde os mais pequeninos até aos maiores, que toda a gente saiba o que fazer aqui dentro do clube e tenha as linhas orientadoras para que os miúdos cada vez sejam melhores e mais jogadores de futebol, que é o que nós pretendemos daqui para o futuro. Foi, de alguma forma, tentar arrumar a casa e fazer aqui com que se criem alicerces mais fortes para que, no futuro, o tal objetivo que haja mais jogadores de Montemor, fruto da formação na equipa principal. Sim, é sem sombra dúvida essa situação que nós pretendemos. É lógico que isto nunca vai depender de um coordenador, nunca vai depender de um treinador do escalão abaixo, vai sempre depois depender do treinador que vier para a equipa de topo, digamos assim, que é os séniores. Ele é que terá essa liberdade de cativar, escolher os miúdos que encaixam ou não melhor depois no plantel sénior, mas a nossa função como treinadores é conseguir dar-lhe o maior número de ferramentas para eles poderem, quando chegarem lá, terem a capacidade para desenvolver. E é nesse sentido que estamos a criar vários documentos e várias situações de planeamento técnico para dar essa orientação a toda a gente. Quer a Librata na parte dos petizes e traquinas a fazer uma redação de um documento dessa forma, e eu que é da parte dos iniciados juvenis e júniores também orientar o processo dessa forma, para, como tu disseste, tentarmos cada vez mais poder ter jogadores que potenciam nos séniores. Falando destes escalões que estás a coordenar, os iniciados, segundo sei, têm muita gente, muitos jovens nos iniciados, também de alguma forma é fruto daquilo que foram as equipas de infantis, os tais campeões distritais. Temos, portanto, muitos iniciados. Quais são as expectativas tanto para os iniciados como para os juvenis nesta época desportiva? Ora, em termos de iniciados, é assim, nós tendo um leque maior de jogadores, como tu disseste, temos que dar aqui soluções, porque atualmente temos 32 miúdos inscritos nos iniciados. Como toda a gente sabe, só serão 18 os possíveis convocados para ir aos jogos. Lógico que depois iríamos ficar com uma série de miúdos sem competição, sem motivação para cá estar. Nós tivemos de dar uma solução a isso,
e demos de forma a que todos pudessem ter o máximo de competição possível. Com isso eu quero dizer que os iniciados poderão fazer um campeonato engraçado, poderão fazer uma classificação bastante boa, porque o leque de jogadores é bastante grande. Lógico que a equipa depois pode usufruir dessa situação. Os outros miúdos que serão menos vezes convocados também terão a possibilidade de desenvolver o seu lado competitivo e a sua técnica, porque vamos, à partida, ter uma equipa de futsal. Em que esses miúdos dos iniciados passarão pela parte de futsal, que poderão também usufruir dessa questão competitiva. E nesse sentido podermos também dar uma ajuda a este escalão, no sentido que quando os miúdos forem ao jogo do futebol 11, terem uma competitividade já diferente e não aquela competitividade de poderem ir de jogo a jogo, mas 3 em 3 jogos ou de 4 em 4 jogos, competir regularmente. Assim teremos sempre pelo menos miúdos a competir no futebol 11 e miúdos a competir no futsal, em que o aspecto competitivo estará sempre presente e eles estarão a beneficiar. Os juvenis, realmente tivemos algumas baixas relativamente do ano passado, alguns miúdos que acabaram por sair e que à partida seria o escalão que poderia disputar e poderia estar mais acima. Mas temos uma equipa também bastante competitiva e penso que somos capazes também de fazer um campeonato engraçado e ficar numa classificação também bastante condizente com o Grupo União Sport, que, como a Liberata já disse, é um clube de referência aqui no distrito e em que competição quer que entramos e será sempre a fazer o melhor possível e ter uma classificação sempre mais acima possível. Dessa forma, penso que estes 2 escalões têm todas as condições para fazer um bom trabalho e desenvolver um bom campeonato este ano. Dizer apenas que nos iniciados não existia sequer a possibilidade de criar uma equipa B, porque segundo os regulamentos tal não é possível e, portanto, nos escalões dos mais pequenos é possível. Aqui, de facto, a única solução em termos de regulamentos da Associação de Futebol de Évora e também da Federação Portuguesa de Futebol seria esta escapatória para o futsal. Realmente 32 miúdos, por um lado é bom, mas por outro lado cria aqui realmente alguns desafios para tentarmos ultrapassar. Em termos de equipa B, Francisco, é a tal ponte para o escalão sénior que era importante manter. Nesta equipa B do Grupo União Sport, que vai disputar a divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, é também aqui uma forma de atletas, se calhar, menos utilizados no plantel sénior, também poderem ter aqui um canal de competitividade em termos de época desportiva. Sim, há essa possibilidade, porque posso informar que só poderão jogar atletas com 23 anos, 3 atletas com 23 anos e até aos 22 poderemos jogar um número ilimitado de jogadores, não há problema, mas até aos 23 só podemos ter 3 no plantel. Mas o mais importante na criação deste escalão foi a possibilidade de mantermos alguns miúdos júniores e mesmo júniores de primeiro ano para poderem evoluir naquela perspectiva de chegar à equipa sénior e poderem demonstrar a capacidade. Nós temos cá alguns valores, queremos os manter e a todo o custo vamos fazer com que esta equipa B consiga competir da melhor forma e consiga atingir uma melhor classificação possível no campeonato, não sendo essa o principal objetivo, sendo o principal objetivo a competitividade, sempre inerente a todos os escalões, de maneira a que quando eles cheguem ao escalão máximo terem essa possibilidade de termos alguém criado no clube com capacidade para dar continuidade depois no escalão de cima. A formação, eu estou-me a repetir várias vezes, mas é isso mesmo, a nossa formação, a nossa ideia é criarmos cada vez mais jogadores com possibilidade de estarem no escalão de topo. E aí acho que traz toda a vantagem, quer para o clube, quer para as pessoas da terra, para os miúdos que cá estão. A equipa B e os juvenis já foram apresentados, os iniciados serão apresentados formalmente aos sócios do Grupo União Sport, como disse no início desta entrevista, no final do jogo de séniores este sábado diante dos Canaviais. Vamos então conhecer os treinadores dos escalões de formação, em que Francisco Martins é o coordenador. Bom, então começaremos pelos iniciados. Será o treinador principal, o António Mourão, e terá como adjuntos o Bruno Leal e o José Arsénio. Nos juvenis, o treinador principal será o Paulo Carriço e terá como treinadores adjuntos o Joaquim Raposo e o Fábio Neves. Na equipa B, o treinador principal, Francisco Martins, e adjunto David Azinhaga. Esta é a constituição das equipas técnicas do futebol 11 que nós temos este ano. Tal como pedi à Liberata Borralho, peço também que deixe uma mensagem para
os atletas, também para os encarregados de educação neste arranque de época? Para os atletas, que é sempre a parte mais importante, são aqueles que demonstram o trabalho que é feito aqui ao longo da semana, em cada jogo. Espero que eles tenham uma atitude sempre competitiva, tenham um respeito enorme pelo emblema que vão representar este ano e que, acima de tudo, consigam melhorar e sejam melhores atletas do futuro. Para os pais, como não são escalões daqueles em que há um acompanhamento muito geral, peço e gostaria de ver um envolvimento tão grande nesta parte dos escalões, quer de iniciados, quer de juvenis. Aqueles que puderem aparecer, aqueles que puderem comparecer, apoiar as equipas, apareçam e apoiem os filhos, porque é bem importante em todas as situações. Por isso, espero contar com todos e vê-los por cá nesta época desportiva. Esta foi uma primeira entrevista sobre os escalões de formação do Grupo União Sport, onde também abordámos um pouco a equipa B, mas não poderíamos deixar também de aproveitar esta oportunidade para apresentar uma novidade nesta época desportiva, que é o futebol adaptado. O futebol adaptado que tem uma população especial, única e que cada vez mais devemos olhar para eles com um cuidado também ele superior, e é uma das novidades desta época. Liberata Borralho, o futebol adaptado neste momento é uma realidade no Grupo União Sport e vai haver uma apresentação da formação. Sim, exato. O futebol adaptado já existiu ano passado, se bem que poucas pessoas tinham conhecimento desse facto. E funciona à terça-feira de manhã, das 10h30 ao meio-dia, com o treinador é o João Azevedo, portanto, que é também adjunto dos Benjamins A. É um protocolo estabelecido com a Casa João Cidade, em que a Casa João Cidade também já tinha algumas associações que têm este tipo de população especial e, portanto, resolvemos então juntá-los todos aqui à terça-feira de manhã para terem treinos. E eles são, digamos assim, uma equipa de futebol adaptado que representa o Grupo União Sport. Sei que uma das prioridades também a nível da Associação de Futebol de Évora é de realmente desenvolver o futebol para esta população, portanto, especial, e, portanto, vamos tentar durante este ano criar alguns mini torneios, digamos assim, com algumas entidades aqui do distrito, em que se possa desenvolver um bocadinho mais, então, o futebol adaptado ao nível distrital. Depois temos, então, a apresentação não só do futebol adaptado, como de todas as camadas jovens, que vai ser no dia 18, no jogo em casa, portanto, dos séniores, do Grupo União Sport, portanto, equipa A contra o Borbense. A apresentação será feita formalmente, portanto, no intervalo do jogo. E cá estaremos nós também, Rádio Nova Antena, para acompanhar essa apresentação, tanto dos escalões de formação, na sua globalidade, como do futebol adaptado. Obrigado à Liberata Borralho, também ao Francisco Martins, por este pedaço de tarde para estarmos aqui a falar um pouco daquilo que tem sido também o vosso esforço em torno da formação do Grupo União Sport, também do futebol adaptado e da equipa B do Grupo União Sport. Iremos, ao longo desta época desportiva, falar mais vezes, com toda a certeza, e levar também muita juventude até aos estúdios da Rádio Nova Antena.